Bom, após falar de todos os modos de transporte, claro que resumidamente, né, nós temos que chamar atenção para a possibilidade que vocês já devem ter percebido, que é de combinação entre os modos de transporte, né? Você pode, entre uma origem e um destino para uma mesma carga, utilizar a combinação de dois ou mais modos de transporte, que é o que a gente chama de transporte intermodal ou transporte multimodal. Antes da gente falar da diferença desses dois, é necessário a gente destacar que existem N possibilidades de combinações de modos, ok? Então, você pode combinar qualquer modo com qualquer modo, mas há aqueles que são aquelas combinações que são mais comuns. Então, normalmente, o transporte rodoviário é aquele que tem combinação, né, que pode ser utilizado de forma combinada com todos os outros modos: aquaviário, ferroviário, dutoviário e aéreo. Aliás, muitas das vezes o transporte rodoviário é a única alternativa para levar ou trazer as cargas de e para os terminais desses outros modos. Mas é possível também a combinação do modo ferroviário com aquaviário, né? Dutoviário com aquaviário, às vezes até do transporte ferroviário com aéreo, apesar de não ser muito comum, né? Nós vemos isso muito mais para o transporte de passageiros, mas é uma possibilidade. E é claro que essas combinações vão ser feitas conforme necessidade e conforme vantagens que se tem ao fazer essas combinações. Cabe chamar a atenção aqui que essa combinação de modos, muitas das vezes, ela é necessária por conta da estrutura que não permite que um mesmo modo saia de uma origem para um determinado destino, mas também por conta do próprio regime de operação, né? Se você está fazendo um transporte de transferência, como já comentamos na nossa aula, você pode utilizar modos de maior capacidade para maiores distâncias, né? E aí você tem uma vantagem de ganho de escala. Mas vai chegar um momento que para tirar desse modo e fazer a distribuição dessas cargas, você vai precisar de um de menor capacidade. Então, por exemplo, você pode retirar a produção agrícola de soja de diferentes fazendas no interior do Mato Grosso, levar para um armazém, para um terminal. Nesse terminal você carrega um veículo ferroviário, uma composição ferroviária, que vai percorrer algumas centenas ou até milhares de quilômetros até um porto, onde ele vai ser descarregado para colocar num navio e fazer a exportação, ou ainda vai para um determinado ponto onde você vai retirar dessa ferrovia, colocar em veículos menores para distribuir para pequenas fábricas que vão beneficiar essa produção agrícola, ok? Bom, então o transporte intermodal é aquele que a gente utiliza para uma mesma carga entre uma origem e destino, a combinação de dois ou mais modos de transporte, ok? E qual é a diferença dele para o transporte multimodal? No transporte multimodal, a gente tem o operador de transporte multimodal, que a gente chama de OTM, que é uma pessoa jurídica contratada como principal para fazer a realização de transporte de cargas, desde a origem até o destino, e com a utilização de um único documento de transporte, né? Então, no caso do transporte intermodal, você pode ter várias empresas fazendo partes dessa operação, né? E vão ser emitidos diferentes documentos para acompanhar essas cargas. No caso do transporte multimodal, você tem um único operador e um único documento. Bom, no caso da intermodalidade, da multimodalidade, é interessante a gente observar que para facilitar principalmente, né, a carga e descarga, transferência da carga de um modo para outro, o que a gente chama de unitização de cargas, que é reunir certa quantidade de volumes que são isolados em uma só unidade de carga. Então, é claro que o produto, por princípio, ele precisa ser unitizável, né? E aí nós temos como exemplos principais de unitização, né,
o transporte, os produtos acondicionados para transporte em pallets ou ainda em containers, ok? Podemos ter inclusive a combinação de carga paletizada dentro de um container. E o container, né, ele permite que você, com uma facilidade maior, e claro que com os equipamentos adequados, que você transporte a mesma carga e faça o transbordo dessa carga entre os diferentes modos de transporte sem a necessidade de mexer na carga, apenas manuseando o container que transforma várias cargas menores em uma única carga, ok? Bom, nós temos aí na intermodalidade ou na multimodalidade a possibilidade de combinar modos, né? Carregando e descarregando a carga, mas nós chamamos atenção para um exemplo que a gente vê de transporte rodoviário com ferroviário. Nós temos o que a gente chama de road rail e nós temos o que nós chamamos de piggyback. No caso do road rail, nós temos a parte rebocável do veículo rodoviário sendo desacoplada do caminhão-trator, por exemplo, né? E nós adicionamos, né, um truck ferroviário nessas carrocerias, nesse material rebocável, de forma que ele possa ser transportado via ferrovia, né? Vocês podem observar o exemplo, né, nos nossos slides. No caso do piggyback, nós temos a mesma situação, a combinação da ferrovia com o transporte rodoviário, mas nesse caso nós temos um vagão prancha, por exemplo, né? E nós colocamos as carrocerias desacopladas dos veículos rodoviários em cima desse vagão prancha, né? A vantagem de se utilizar esse tipo de intermodalidade, por exemplo, é que você não precisa mexer na sua carga, né? É uma alternativa a você carregar o seu veículo rodoviário, chegar no terminal ferroviário, descarregar essa carga, colocar num vagão, para depois chegar no ponto de destino, retirar dos vagões, carregar de novo no transporte rodoviário para chegar até o destino final. Nesses dois casos, basta você retirar a carroceria inteira do veículo, acoplar no caminhão-trator, que ele vai ser transportado. Ou no abastecimento do transporte ferroviário, você retira a carroceria inteira, já com a carga, coloca em cima do vagão e esse chega até o seu destino. Ok? Bom, nós chegamos até o final de mais uma aula. Quando a gente fala de transporte, nós temos uma infinidade de assuntos a tratar e é claro que o objetivo dos nossos vídeos é dar uma visão geral, né, uma introdução nesse mundo de possibilidades, né? Então, por isso, nós indicamos e incentivamos os alunos a se aprofundarem em cada um dos temas que nós falamos aqui de forma bem genérica, né, e bem superficial. Procurem ler o material que nós disponibilizamos, né, os capítulos do livro, para que vocês tenham um detalhamento maior a respeito de cada um dos modos de transporte, a respeito das formas de operação, dos seus terminais, das vias, dos veículos, ok? Então, fica essa dica, né? Para que vocês se aprofundem mais em cada um dos temas, ok? Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais uma de nossas aulas. Agradecemos a todos pela atenção. Relembramos os links que estão disponíveis no nosso cronograma, que são os links do blog da disciplina, do canal do YouTube e por e-mail do professor. Então, se você tiver alguma dúvida, você pode nos enviar uma mensagem que nós estaremos prontos a responder. Não se esqueça do nosso método de estudo, né? Assista os vídeos, leia o texto de referência, faça o teste de conhecimento e se você tiver alguma dúvida, volte ao início. Ok? Então, muito obrigado mais uma vez, bons estudos a todos e até a nossa próxima aula.